Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Muito obrigada por estar acessando o canal, por estar participando conosco das nossas devocionais. O nosso desejo é que Deus continue abençoando a sua vida, a vida da sua família. Se você puder, curte esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas, se inscreve no canal também, ativa o sininho para você receber todas as notificações e não perder nenhum vídeo. Bom, a nossa reflexão de hoje, a nossa meditação, tem como base um texto que nós encontramos na palavra do nosso Deus, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 7. A nossa meditação, a nossa reflexão está baseada nos versículos 1 ao 5. E eu estarei fazendo essa leitura para vocês, mas fica também como dever de casa para você ler e meditar nesse texto com a sua família. Diz assim a palavra do nosso Deus: o juízo temerário é proibido. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Amém. Que a palavra do Senhor seja aplicada aos nossos corações. Bom, queridas, é um texto muito conhecido, que vem falando sobre o julgamento, vem nos ensinando sobre o juízo, temerário. E a princípio, a palavra de Deus nos diz o seguinte: não julgueis, para que não sejais julgados. Uma coisa que é importante a gente falar, sobre esse texto, principalmente sobre esse trecho, é que nós precisamos analisar essa questão do julgamento em toda a Escritura, Nós não podemos apenas ler esse versículo e tomar conclusões, tirar conclusões, interpretações, sem conhecer o que as Escrituras dizem, em outros trechos também sobre o juízo, sobre o julgamento. A palavra de Deus, em outro momento, vai orientar que nós julguemos segundo a reta justiça. Então, na verdade, o que esse texto aqui está falando, o que a palavra de Deus nos diz com relação a esse tipo de julgamento que é tratado aqui em Mateus 7, é justamente o julgamento hipócrita, Nós sabemos que, enquanto cristãos, nós precisamos julgar, analisar as situações, as ações, as coisas, de acordo com a palavra de Deus. Então, o julgamento em si não está sendo condenado, mas esse julgamento condenado nesse texto, é justamente o julgamento hipócrita. E o que seria esse julgamento hipócrita? Nós temos o entendimento de que naquela época, o contexto ao qual Jesus estava inserido era um contexto baseado nas ações de muitos fariseus, doutores da lei, que muitas vezes agiam com esse julgamento hipócrita, Às vezes não enxergavam os próprios erros e apontavam esses erros em outras pessoas, muitas vezes de forma hipócrita, mandando que as pessoas fizessem coisas que nem eles mesmos cumpriam. Enfim, então, o julgamento que está sendo condenado nessa passagem é justamente esse. E fazendo uma aplicação às nossas vidas, o que eu gostaria de refletir com você hoje, na devocional de hoje é: quantas vezes nós agimos dessa forma, irmãos? Quantas vezes nós, como o versículo 3 diz, nós enxergamos o argueiro, O argueiro é como se fosse um cisco, Alguma coisa que atrapalhasse, no olho do irmão. Quantas vezes nós enxergamos o erro na vida do irmão, mas nós não conseguimos reparar na trave que está no nosso? De uma forma mais direta, de uma forma mais clara, quantas vezes a gente julga as atitudes, a gente julga a ação dos nossos irmãos, do nosso próximo, das pessoas que fazem parte da nossa vida, e nós não enxergamos os nossos próprios erros? Quantas vezes nós somos rápidos em apontar o dedo e mostrar o erro, o pecado do próximo, do irmão, de outras pessoas, mas nós não conseguimos reconhecer os nossos próprios erros, nós não conseguimos mudar a nossa própria vida. Muitas vezes com um senso de justiça, como se nós fôssemos
os juízes, muitas vezes com a necessidade de apontar, de diminuir, de tentar se sobrepor, né, a outra pessoa só porque ela às vezes peca, ela erra diferente de você ou diferente de nós, né? Eu também me incluo nisso. Então, primeiro precisamos pensar no que precisamos ser, no que precisamos mudar, o que é que atrapalha, né? Qual é o argueiro que está no meu olho, qual é a trave que está no meu olho, para só depois nós olharmos para a vida das outras pessoas, né? E o versículo 5 é muito claro, ele diz assim: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Então, primeiro nós precisamos nos conhecer, reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos pecados, onde erramos, buscar mudar, e depois nós podemos ajudar o nosso irmão na sua luta, em sua dificuldade. Isso é importante. Depois de reconhecermos a trave que está no nosso olho, o argueiro que talvez atrapalhe a nossa visão, não devemos ainda assim apontar o dedo para um irmão que erra, que pecou, enfim, alguma coisa do tipo. Mas nós devemos estender o braço, estender a mão. Quem cai, queridos, quem caiu precisa da mão estendida e não de um dedo apontado. E é por isso que nós somos uma família, é por isso que somos um só corpo. Porque o nosso papel é suportarmos uns aos outros, como a palavra também nos orienta. Então, que nós possamos pensar e refletir sobre isso no dia de hoje e que possamos buscar no Senhor a sabedoria necessária para julgarmos segundo a reta justiça e sempre reconhecermos primeiro as nossas necessidades em primeiro lugar. Que Deus nos abençoe e que Ele nos dê um restante de semana abençoado.